Gênesis 22. O sacrifício de Abraão a Deus. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Conforme Tiago 1,13, Deus não tenta ninguém, porque tentar é seduzir e enganar, com objetivo maligno e destrutivo. E essa é uma característica de Satanás e não de Deus. Lucas 4:2, 1 Coríntios 7:5, Hebreus 2:18. Vejamos só, Deus nos submete sim às provas para purificar-nos, santificar-nos e fortalecer a nossa fé nele. Êxodo 20:20, Deuteronômio 8:2. A prova de Abraão aqui era requisitar o que mais lhe era caro, o seu maior amor, aquilo que lhe era absolutamente indispensável. Entretanto, essa prova, em vez de destruir Abraão, o levou ao topo da vida espiritual e uma fé inabalável em Deus, ao amadurecimento de uma vida espiritual. Abraão respondeu ao chamado de Deus com palavras de servo, em hebraico: eis-me aqui. E a mesma resposta dada por Moisés e Samuel quando Deus os chamou pelo nome. Êxodo 3:4, 1 Samuel 3:4-8. A região montanhosa que circunda Jerusalém é Moriá, escolhido por Yahvé, o significado: a terra de Moriá. Aqui, uma grande área desabitada na época, Abraão deixou o altar da provação como memorial pela experiência vital que teve com Deus, onde também mais tarde apareceu o anjo de Yahvé, o Senhor, a Davi. 2 Samuel 24, 16, 17, conforme 2 Crônicas 3:1. E onde o templo foi edificado pelo rei Salomão, dando continuidade às cerimônias de sacrifícios e holocausto de animais, mas nunca de pessoas. Hoje o altar do Monte Moriá está ocupado por um santuário islâmico, que é cartão postal de Jerusalém, construído sobre o antigo altar onde Abraão se dispôs a oferecer Isaque em sacrifício a Deus, sobre as ruínas do Templo de Salomão e sobre a famosa mesquita Masjid, em árabe de Omar, e conhecido como Domo com M, Domo da Rocha, devido à sua imponente e vistosa cúpula dourada, obra reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Segundo o Islã, significado de submissão a Deus, a religião dos muçulmanos foi a mesquita de Omar, que o profeta Maomé, Muhammad em árabe, partiu para Al-Mirá, viagem aos céus. Diz o Corão, em árabe, a recitação na quarta surata, capítulo 4, versículo Ayat em árabe 125, e quem professa melhor a religião de quem se consagra a Alá, Deus,
é praticante do bem e segue a crença de Abraão. O monoteísta, o próprio Alá, Deus, elegeu a Abraão por fiel amigo. Deus submeteu a fé e a lealdade de seu servo ao teste supremo, e assim deu instruções a Abraão, Isaque e a todos os seus descendentes em relação ao tipo de consagração absoluta que a aliança do Senhor requer de nós. Olha que é muito sério isso. Então Deus, ele submeteu a fé e a lealdade de Abraão ao teste supremo, e assim deu instruções a Abraão, Isaque e a todos os descendentes em relação ao tipo de consagração absoluta que a aliança do Senhor requer de nós. Esse teste histórico também prefigurava a consagração perfeita do sacrifício que outro descendente de Abraão ofereceria a Deus Pai, a fim de uma vez por todas consagrar o próprio Abraão e todos os seus descendentes espirituais completamente a Deus, cumprindo assim todas as promessas segundo a aliança. A devoção de Abraão corresponde ao amor eterno de Deus por nós, na pessoa do seu único e amado Filho, Jesus Cristo. Hebreus 10, 8, 18, João 3, 16, em relação a Romanos 8, 32. Então esse teste também histórico, esse teste também prefigurava a consagração perfeita do sacrifício, o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Glória a Deus. Continuando então, versículo 5. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E, enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Vejamos aqui que na caminhada o filho perguntou para o pai: tem o fogo, tem a lenha, mas onde está o cordeiro? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Versículo 9. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Vejamos aqui a plena obediência de Abraão, demonstrando que teme a Deus. Assim também nós devemos ser obedientes e temer a Deus sobre todas as coisas. Temer a Deus é ter medo de pecar contra Ele. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé-Jiré, o Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias, se diz: no monte do Senhor se proverá.
Versículo 15. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Observemos bem aqui que, por causa da obediência de Abraão, obediência. Olha o que Deus falou, vamos repetir o versículo 17. Esteja convicto, é Deus falando a Abraão, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará a cidade de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Vejamos o valor da obediência, a necessidade da obediência. É imprescindível lutarmos para obedecer a Deus todos os dias. Que Deus nos dê graça, nos dê força para isso. Então retomou Abraão e seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Os descendentes de Naor. Versículo 20. Algum tempo depois desses acontecimentos, disseram a Abraão que Milca também dera à luz filhos a seu irmão Naor. Bus, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidalaf e Betuel, pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além disso, Reumá, concubina de Naor, também lhe deu os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maacá. Então aqui nós acabamos de ler Gênesis, capítulo 22. Certamente todas as respostas nós encontramos aqui na Bíblia. É imprescindível que nós leiamos, procuramos nos esforçar para entender e colocar em prática em nossa vida. Viver a palavra. Amém.